Nesse vídeo eu vou te mostrar como usar melhor o seu iPhone, independente de qualquer que seja o modelo dele. Você tem uma máquina em mãos e provavelmente você não usa toda a capacidade dela. Se você já conhece o canal, sabe que eu sempre prezo pela experiência que você vai ter ao comprar um produto e tento te mostrar a melhor maneira que você pode utilizar ele. Então espero que esse vídeo te ajude a que você possa usar a capacidade máxima do seu iPhone. A cada versão do iOS que a Apple lança, a gente vê que ela sempre traz alguma nova funcionalidade pra gente. Mas o que eu vou te mostrar aqui hoje não é necessariamente uma grande novidade. Isso já foi implementado em versões anteriores do iOS pela Apple. E aí o que me chama a atenção é que eu sempre esbarro com pessoas, amigos, colegas e outras pessoas no trabalho que têm iPhones, mas acabam não usando determinadas funcionalidades e ficam aí com um aparelho muito bom em mãos, mas às vezes até subutilizado. Eu sempre me pergunto, por que então eu vou ter um smartphone tão caro e não vou nem me dar o trabalho de tentar usar o máximo das funcionalidades que podem me ajudar no dia a dia? Então o vídeo de hoje caminha um pouco nessa direção para tentar ajudar você também a usar um pouco mais dessas funções básicas. Bom, então eu vou falar aqui sobre 3 funcionalidades que eu acho básicas no uso do iOS e que provavelmente você não utiliza e quando passar a utilizar ou até mesmo a conhecer, vão te ajudar em várias coisas no dia a dia. A primeira delas em que eu vou falar é em relação à automação do carregamento do telefone. Como assim? Bom, a gente sabe aí que é sempre ideal deixar o telefone no mínimo com 20% de bateria e no máximo aí 85%, 90%. Isso faz com que a bateria não se desgaste tão rapidamente, nesses extremos de ou carregar 100% ou descarregar, totalmente. E aí isso vai preservar aquilo que a gente sempre luta aí no iPhone, que é a famosa saúde da bateria. Bom, então eu tô gravando aqui para vocês, a gente vai lá no aplicativo Atalhos. No aplicativo Atalhos, aqui embaixo, aparece a opção automação. No meu já tá aparecendo para vocês aqui uma automação que eu fiz, tá? Quando o nível da bateria cair abaixo de 20%. O que ele vai fazer, Que tarefa ele vai desempenhar? Vamos clicar aqui. Então, quando o nível da bateria chegar em 20%, eu defini o modo pouca energia e ele vai falar um texto para mim. Então, toda vez que isso acontecer, ele automaticamente entra em economia de energia e ele pede que eu carregue o telefone. Eu vou fazer o mesmo agora, vou criar aqui rapidamente com vocês, clicando nesse maisinho, para quando ele atingir 85%. Então, clicou no mais ali, você vem aqui embaixo e bota aqui, nível de bateria. Quando ele for igual, eu vou botar acima de, e aí eu vou configurar 85%. Vou pedir para ele executar imediatamente e não me notificar. Então, o que ele vai fazer? Além disso, ele vai falar um texto, que é o seguinte texto. Carregamento. Eita, quase não sai. Completo. Pronto. Ok. E aí ele vai executar isso. Quando é que isso vai acontecer? Vou plugar o iPhone para carregar e ele vai começar lá. Tá aqui em 73. Vai para 75, 80. Quando ele chegar em 85 e ultrapassar para 86, ele vai me avisar. Carregamento completo. E aí o que eu garanto com isso? Eu garanto que toda vez que o meu iPhone ultrapassar 85% do carregamento, da bateria completa, eu posso desconectar ele da tomada, não fazendo aí com que ele não chegue àquele 100% sempre. E quando ele chegar com menos de 20%, eu também já fique atento para poder carregar ele. Como ele vai entrar no modo de pouca energia, vou garantir que ele não descarregue por completo, A gente sabe que para manter a saúde da bateria e prolongar essa saúde da bateria, o ideal é manter o telefone nessa faixa, entre 20% e 85%. Quem me acompanha aqui no canal, eu já tive um iPhone 12 e um iPhone 14 Pro, agora estou com um iPhone 14 comum. Aplicando esse método, tanto com o iPhone 12 com o iPhone 14 Pro, consegui prolongar aí 100% da bateria de 6 a 9 meses com esse aparelho. Isso é bacana porque você vai conseguir aí ter uma longevidade um pouco maior com o seu iPhone, sem se preocupar em rapidamente ou em menos de um ano, o que acontece em muitos casos. A gente vê aí pessoas carregando de forma errada o iPhone, ter que trocar bateria e gastar um dinheiro extra aí com o aparelho que eu não estava pensando em gastar nesse momento. Então, segue essa dica que ela vai te ajudar bastante nisso. A segunda funcionalidade que eu vou contar para vocês, ela ainda está no aplicativo Atalhos. Essa eu acho bem legal porque ela me facilita principalmente quando eu quero ouvir uma determinada playlist de música.
Eu acabo ouvindo aí 2, 3, 4 playlists, né, ao longo às vezes da semana, são as minhas playlists favoritas. Eu costumo montar ou escolher algumas aí do Apple Music, mas isso se aplica a qualquer player, Spotify, YouTube Music e Amazon Prime. Então é interessante, né? Porque aí dependendo do seu player é possível adaptar isso. E eu gravei um vídeo mostrando aqui no canal, já tem um tempinho esse vídeo, como é que você faz esse passo a passo completo para criar esse atalho. Mas o que é interessante? Vamos acompanhar aqui mais uma vez na tela do iPhone. Tá vendo aqui que eu criei um atalho escrito músicas favoritas. Quando eu clico nesse atalho, olha só, ele pergunta aqui, né? Tá até em espanhol, tem que alterar isso aqui depois. Que estação deseja começar a reproduzir? E aí cada opção aqui é uma playlist específica. Vou clicar nessa playlist aqui de treino e ele já abre para mim, não vou botar o som, é claro, uma playlist que eu gosto de ouvir, né? Uma playlist feita pela Apple Music, quando eu vou para academia ou fazer algum tipo de exercício físico. Então, cliquei ali, basta eu clicar em reproduzir, não vou colocar o som, tá? Mas vocês vão observar aqui que a música já começa a tocar e não sem problema nenhum. Não vou colocar o som aí por questão de direitos autorais. Ou seja, eu não tenho que vir aqui, abrir o aplicativo do Apple Music, ir lá buscar em playlists, né, biblioteca, playlist, para escolher a playlist que eu quero. Então, se já tem aí algumas playlists favoritas, esse atalho facilita bastante. Clicando aqui mais uma vez para vocês verem, eu coloquei aqui algumas opções, né, para ilustrar isso. E aí pode ser de qualquer player, galera. YouTube Music, Spotify, funcionam do mesmo jeito. Então, se você quiser saber como é que faz esse passo a passo aí de montar, né, esse atalho da playlist, vou deixar passando no card aqui em cima. É um vídeo mais antigo, né? Não é a melhor das edições, mas eu acho que você vai entender. Qualquer dúvida, comenta lá, que eu ajudo você a resolver, né? Se você tiver alguma dificuldade nesse processo. Mas eu acho bem legal essa funcionalidade. Poupa aí alguns cliques e uma praticidade maior. Às vezes você tá no carro, quer ouvir, já conectou o Bluetooth ali no rádio do carro e quer botar aquela playlist que você gosta para ouvir, para ir para o trabalho, para viajar, pois esse atalho facilita bastante a gente. Bom, última funcionalidade que eu queria comentar, que também acho muito importante, eu uso bastante, é o modo foco. Por que eu uso bastante? Às vezes eu chego no trabalho, na correria, em cima da hora, já um pouco atrasado, e eu não lembro de, por exemplo, colocar o telefone no modo silencioso, ou até mesmo de ativar, né, o modo de poupar energia, porque eu quase não mexo no telefone, né, o que vai me dar uma carga extra ao longo do dia. Enfim, qualquer outra coisa que eu acho interessante nesse sentido, às vezes a gente não lembra na correria. E aí o modo foco, ele vai garantir que você faça isso sem precisar pegar o telefone para mexer. Automaticamente ele vai fazer esse processo para você. Então vou mostrar aqui para vocês, né, mais uma vez vou reproduzir na tela, como é que a gente configura esse modo foco, que é bem fácil. A gente vai aqui rapidamente em ajustes, foco, ele já deixa pré-definido alguns para vocês, né, alguns focos aqui. Eu vou clicar nesse modo trabalho. E aí olha só que interessante, você consegue, né, silenciar notificações, você consegue às vezes criar uma tela personalizada, e aí nessa tela personalizada, por exemplo, eu no trabalho necessito mexer no smartphone em aplicativos específicos, Notion, Excel ou algum outro gerenciador de texto aí. E aí o que eu faço? Eu já crio uma tela e essa tela ela vai ser ativada, né, automaticamente quando eu chegar lá no meu trabalho. Mas como é que ele reconhece que eu cheguei no trabalho? Tem algumas opções aqui que você consegue adicionar. E aí você, por exemplo, vou adicionar aqui horários. Aí você pode definir um horário específico ao longo da semana, então de domingo a sábado ou de segunda a sexta, entre tal e tal hora, baseado, né, na localização. Então você coloca aí, digita o endereço do seu trabalho pelo aplicativo Mapas, você vai achar. Então toda vez que você chegar ali num raio específico, ele já identifica e ativa automaticamente esse modo. Ou ao abrir um aplicativo aí que você só vai garantir que só abre esse aplicativo lá no trabalho, então ele vai ativar. É claro que isso serve, né, para outras situações também. Então, estou dando aqui o exemplo do trabalho que talvez seja mais recorrente. Consigo personalizar até mesmo, caso você tenha um Apple Watch, você consegue personalizar ali a tela do seu Apple Watch, que vai aparecer. Então, acho assim bem legal, tá? Você consegue notificar aplicativos específicos, não eu quero silenciar WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, para não me perturbar durante o trabalho e não sair do meu foco. Ou o contrário, né? Permitir justamente aí o quê? Que eu receba no meu WhatsApp Business notificações, né? Já que talvez esse não seja o meu padrão do dia a dia. Então é bem legal. Quem quiser saber mais sobre o modo foco também, eu acho que vale a pena dar uma explorada aqui.
Vou publicar também algumas outras coisas em relação a essas funcionalidades mais específicas, para não deixar o vídeo também aqui gigante. Mas eu acho que se você começar a utilizar essas 3 funcionalidades, e aí repito elas: automação em relação à bateria e o carregamento, o modo foco e esse atalho de músicas, cara, você vai ter uma outra experiência com o telefone. Você vai ver que tarefas que às vezes demandam tempo da gente começam a se tornar mais tranquilas ou até mesmo invisíveis, e você se acostuma, né, a usar essa automação do telefone, o que é sensacional. O melhor, né, do que a tecnologia pode nos fornecer. Bom, esse foi mais um vídeo de dicas e eu espero que você tenha gostado. Se você é novo aqui no canal, está assistindo esse vídeo pela primeira vez, se inscreve. Você já é inscrito, deixa o like, comenta e, é claro, compartilha para que outras pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação e possam fazer um melhor uso aí do seu smartphone. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!